Lição 1. O início da caminhada. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, verso 3. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe. João, capítulo 3, versículos de 1 a 8. E havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter te dito: necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Comentário. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada do cristão para iniciarmos os nossos estudos. Temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e o quanto somos agradecidos com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Conceituaremos também o novo nascimento e estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Tópico 1. A caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos: o da vida natural e o da vida com Cristo. Vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos: o nascimento e a morte. É esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne, em João capítulo 3, verso 6. Vida com Cristo. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Porque a lei do Espírito de vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Romanos capítulo 8, versículo 2. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Afinal, tornamos um filho de Deus. E esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito, em João capítulo 3, verso 6, os três companheiros da nossa caminhada. Quando percebemos Jesus como nosso Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo,
para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do pai, temos também seu filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, e versículo 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E por nos amar, nos concedeu a vida. Como está escrito em João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nos conduz em uma segurança para o seu reino celestial. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Arraigados e sobreedificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 26. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre no novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Em João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. João capítulo 1, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Veja também, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Tópico 2. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego, anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto e, por isso, seu sentido inclui todos os seres humanos. João capítulo 3, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer, sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe, e nascer? Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Como está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. João 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 20, versículo 22. E, havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu
No relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus, segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. Por isso, Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. Conforme podemos comprovar nestas suas palavras, ninguém pode fazer sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, na nova vida que Nicodemos precisava, só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Vejamos João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque, se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas, quando eu for, vô-lo enviarei. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Romanos 8, capítulos de 5 a 7. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem, em verdade, o pode ser. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. João capítulo 3, verso 31. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim em ser uma nova criatura. 1 de João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, gerada por intermédio da palavra. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Vem de cima, de Deus e de mais ninguém. João capítulo 1, verso 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Para explicar esse processo de nascer de novo, nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e, simbolicamente, ao seu sentido. João capítulo 1, verso 33. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Em João 4, versículos de 7 a 14. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos? Jesus respondeu, e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu, e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 7, versos 38 e 39.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ora, nosso Senhor cumpriu a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5, verso 17. De modo que falar da velha ordem, a representação da água era assegurada, mas para intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Com o Espírito, nosso Senhor faz o uso do análogo do vento, do grego pneuma, espírito, vento. Ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração, como a obra do Espírito Santo que transforma pessoas pela fé em Cristo. Esse processo é um milagre do alto, um mistério da fé. Tópico 3. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia a diferença entre a antiga aliança, a lei, e a nova aliança, o evangelho, com o cumprimento pleno em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse entendimento deriva das raízes bíblicas. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância traduzida pela Septuaginta da palavra grega didaquê, de acordo com Jeremias 31:31. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ela tem um sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força, descritiva do termo didaquê. Assim, do ponto de vista econômico, o Antigo e o Novo Testamento formam as Escrituras Sagradas do cristão. O tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é de reconciliar o mundo com Deus. Vamos ler alguns versículos. Mateus capítulo 1, versículos 21 e 23. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. 23. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando 3 categorias que apontam para a sua pessoa: lei, profetas e escrituras. Lucas 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés,
e nos profetas e nos salmos. Contudo, o cristão deve começar sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Esse documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos promessas do Novo, a seu cumprimento. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Nesse testamento temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. 2 Coríntios capítulo 5, verso 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Mateus capítulo 16, verso 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz, e siga-me. Nessa peregrinação, os que começam a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em que a nossa fé está fundamentada. Se inscreva no canal EBD Raiz. Curta e compartilhe. Deus abençoe.